Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do quadro Relatos de Benzedor. Agora, eu vou convidar o Benzedor para a gente conversar um pouco a respeito de uma parte mais presente no desencarne, né? Que é a função do velório, do enterro, daquela roupagem que ficou aqui na Terra. Benzedor, em primeiro lugar, muito obrigado ao Grande Pai e à Grande Mãe, a Cristo Nosso Senhor por nos permitir estar aqui conversando mais uma vez sobre isso. Muito obrigado a ti por estar aqui com a gente conversando. E a primeira pergunta que eu te faço é: o Espírito está presente ali no seu velório? Olá a todos e todas, a bênção do Grande Pai e da Grande Mãe, gratidão ao Nosso Senhor e a Nossa Senhora por mais esse podcast, meu amigo Pedro, a bênção dos mentores espirituais luminosos. Pedro, velório é algo delicado porque cada caos é um caos. Há espíritos que o benzedor vê, Pedro, assim que ali no velório, quando o velório está sendo feito, ele já nem está mais na terra, já não importa nada mais daquilo ali, importa para o espírito, para alguns, né? Pedro, há outros que eu vejo que estão ali presentes, mas sem entender nada. Geralmente os que agem assim, os que não têm fé, os que não acreditaram que existe vida após a morte do corpo, estão ali perdidos. Ainda me pergunto o que acontece, vão ali nos familiares, ali tentam conversar como no dia a dia e nada, se irritam. E quando eles notam que quem está presente consegue ver e escutá-los, Pedro, aí me procuram, bravos, indiferentes, sem compreender, sem entender. E muitas vezes eles não enxergam o próprio físico, ali que está morto, e outros enxergam. Os que enxergam e estão nesse patamar, Pedro, eles ficam à beira da loucura, momentânea, mas à beira da loucura. Pedro, e em outros causos mais tristes, eu vejo aquele que partiu e, na verdade, nem conseguiu sair do físico, está preso ao físico. O físico já em putrefação, né? E ele preso ali e desesperado porque será encerrado dentro do caixão, dentro do túmulo, pedindo socorro, apavorado, com muito medo, com muito pavor. A palavra mais certa é essa, pavor. Pedro, e aí me dá um entendimento o porquê disso. Assim passam os que não têm fé, Pedro. Assim passam aqueles que acreditam que realmente a vida termina com a morte do corpo. Aqueles assim que eu quero tudo aqui, porque tudo é aqui na Terra, eu vou aproveitar enquanto eu estou vivo, eu vou prejudicar enquanto eu estou vivo, eu vou me dar bem enquanto eu estou vivo. Pedro, aqueles que tiveram, muito daqueles que tiveram tudo que a Terra pode dar, riqueza, facilidade, em tudo, Pedro, são os que se deparam com esse fator. O benzedor diz assim, é muito triste, mas assim é algo que para mim é bastante natural ver. Pede um socorro, Pedro, e não consegue nem se mexer. Há um livro que retrata muito isso, o Pedro, e ele chama-se A História do Exu da Meia-Noite, né? Retrata muito isso, ele passou por isso. Só que o benzedor veio à prática, né, Pedro? E pouco conseguimos fazer pelaquele ser, porque ele plantou, é colheita. E esse ser que fica preso ao seu corpo, ele pode acabar tendo seu perispírito prejudicado também, já que o perispírito seria ali, né, a forma corpórea do nosso espírito? Sim, totalmente, né, repórter? Porque o perispírito está preso no corpo morto, no corpo em decomposição, né? Porque a gente começa a entrar em decomposição, Pedro, depois de 1-2 horas que o espírito se afasta do físico, né? E sim, o perispírito está preso dentro do corpo morto. Nosso perispírito é o nosso corpo astral. Pedro, e alguns amargam muito tempo nessa situação. Porque assim que Nosso Senhor nos ensinou, vigiai, rezai, orai. Pedro, mas assim, antes de rezar e de orar, ajudar o nosso próximo, espalhar a caridade, entendimento, amor. Pedro, tu é aquilo que tu acredita. Nós somos aquilo que nós
acreditamos. Se nós acreditamos que não existe vida após a morte do físico, nós teremos que viver isso na sua plenitude, né? Ali os vermes comendo o cadáver e o espírito sentindo tudo isso, Pedro. O porquê que tem os sinistros, as dores, os ranger, os gemidos nos campos santos que nós chamamos os cemitérios? Que muitos dizem que é os monstros, que é isso, que é aquilo que faz. Não é, Pedro. É o espírito de nossos irmãos e irmãs que estão presos ali, à mercê de quem? Né? Então existe tudo isso, sim. E, repórter, aos olhos do benzedor, tudo isso é muito claro e sempre me foi demonstrado. Então, o bem é o bem vale a pena, somente o bem, ser do bem é que conta ponto, Pedro. A descrença, a fé, a não caridade gera tudo isso, gera todo esse processo. E aí eles sempre me ensinam assim uma das máximas de Nosso Senhor Jesus Cristo: aos que mais têm, mais será cobrado, Pedro. Os que menos têm, menos. Então, se tu mais tem, mais de ti será exigido. E muitas vezes tu tens muito e não tens o principal, que é Deus. Eu, benzedor, eu sempre prego algo que me ensinaram muito novo pelos mentores. O muito sem Deus é nada. O pouco com Deus e Nossa Senhora é muito. E benzedor, como ficam esses espíritos que estão presos no corpo em casos de cremação? Pedro, a cremação num caos desses, Pedro, ela vai... Tu passa por um processo desses, é óbvio que tu terá que reencarnar, né? E quando é feita a cremação, tu virás com os danos que o fogo vai causar ao teu corpo astral. Tu virás com deformidades, muitas deformidades, Pedro. Por isso que aconselho, né, Pedro, assim, que a cremação, ela em muitos casos assim, não é bom, né, Pedro? Porque qual a certeza que a família tem que o espírito não está ali ainda, né? E é delicado, porque a maioria sim, sequer vai acreditar que existe esse processo. Mas se estudar, buscar, verá que existe sim, Pedro. E hoje, com a falta de fé, isso é muito corriqueiro acontecer. Eu, benzedor, eu não vejo com bons olhos a cremação, Pedro. E nesse sentido, assim, que muitas pessoas colocam também nos velórios, né, que não se deve ficar triste ali, que tem que ser um lugar alegre, ou muitos, por outro lado, já preferem vivenciar aquele momento, e de fato é um momento de saudade, é um momento que bate, que toca mais fundo nas pessoas. Mas existe algum tipo de conduta que é mais adequada para um velório naquele momento? Pedro, eu diria assim, né, Pedro? Temos que ter o respeito, a humildade. Mas em qualquer uma das situações, Pedro, não podemos ter sentimento de perda, de dor. Pedro, porque para o bem, para o povo divino, a morte é uma libertação. Na verdade, é uma libertação e um renascimento. Não diz lá na prece sagrada: e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pedro, essa é a verdadeira vida. Nosso Senhor Jesus Cristo exemplificou bem, né? O que diz o Sagrado Creio? Então, aquilo de mais sagrado, aquilo de mais claro que Nosso Senhor nos ensinou foi isso: o não medo da morte. A morte é renascimento, é a verdadeira vida. Eu diria assim, Pedro, independente do ser que a gente deixa o julgamento para as leis divinas, porque muitos dizem assim, que é outra infâmia, Deus que julga. Pedro, Deus não nos julga. Deus está para nos ajudar. Ele criou as leis divinas para isso. Elas estão em todos os lugares. É elas que fazem esse contexto. Aquela lei que chama-se causa e efeito. É disso que a gente tem que prestar atenção, né? Não, o Pai ele não nos julga e nem nos condena, né? Criou as leis divinas para isso. Ação e reação, causa e efeito. Pedro, não ter sentimento de culpa ali, não julgar, né? Olhar com esse ensinamento, que agradecer por ter convivido com aquele ente,
perdoá-lo se for o caso de ter algo pendente, né, Pedro? E orar, rezar, pedir por ele, pedir ao alto por ele e tocar a vida, Pedro. Ver aquilo como algo, aquele acontecimento como algo natural e agradecer o Pai do céu e a Mãe do céu. Porque se convivemos com aquele ser, Pedro, bom ou mal, não foi por acaso. E botar assim, ó, todos estamos aqui para corrigir, que ele tenha conseguido, ele ou ela, ter conseguido corrigir aquilo que veio para corrigir, né, Pedro? Demais não depende de nós. E olhar ali e botarmos nós as nossas barbas de molho. Ó, esse espírito nasceu tal data e partiu tal data. Comigo será da mesma forma. O Ailton nasceu tal data e já tem uma data lá apontada para a nossa partida, isso para todos nós. E que a gente aqui passe nesse plano transitório, fazendo caridade, sendo de luz e querendo se aproximar ao máximo nos desígnios de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí não temeremos a morte, Pedro. Se temermos a morte, é porque nós temos certeza que a nossa conta não fecha em favor do bem. Muito obrigado, grande Pai, Cristo, a grande Mãe, por mais uma oportunidade de esclarecimento. Muito obrigado, benzedor, por mais essa conversa. E assim a gente se despede de mais um episódio do Relatos de Benzedor. Obrigado, grande Pai, a grande Mãe, aos mentores luminosos, ao meu querido repórter e a todos e todas. Espero ter podido ajudar a esclarecer um pouquinho, mas a vida, ela é bastante linda, maravilhosa e boa. Nós é que temos que aprender a viver, porque quantos gostariam de estar no nosso lugar, Pedro, tendo a chance de corrigir nossos erros e ajudar nossos semelhantes, né? Mesmo que muitos digam é delicado, ninguém queria estar no meu lugar. E eu digo, meus amigos, minhas amigas, podem acreditar, muitos gostariam de estar no nosso lugar e ainda não alcançar esse merecimento. Corrigir os erros aos olhos do grande Pai e da grande Mãe é sempre sublime. A gratidão ao grande Pai, a Cristo, a grande Mãe e aos nossos mentores. Que a luz divina esteja sempre com vocês. E até mais.